Sejam muito bem-vindos ao canal do InoDev. É uma honra ter você aqui neste espaço, criado especialmente para quem quer transformar ideias em projetos reais. Eu me chamo Anderson e o propósito desse canal é claro, tornar o desenvolvimento com Arduino ESP8266 e ESP32 em algo simples e prático. Se você gosta de inovação, criatividade e quer dominar a eletrônica de verdade, você está no lugar certo, tá certo? Então já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e vem comigo, porque o próximo vídeo pode ser um passo que vai transformar os seus projetos em realidade. Pois bem, na videoaula de hoje, vamos falar sobre o ESP8266 de modelo 01, que é este camaradinha aqui, ok? Esse módulo ele possui 8 terminais, sendo que 4 deles podem ser utilizados como portas digitais, certo? Você pode estar utilizando ele como saída ou entrada, dependendo aí da sua aplicação. Mas antes de começarmos a ligar os fios, vamos compreender de forma clara e profissional como esse dispositivo funciona, além de analisar suas especificações técnicas, como tensão de trabalho, consumo e outras derivadas deste componente, beleza? Como vocês já viram aqui, vamos ter aqui um módulo utilizando aí em modo de output, que está ativando aqui os nossos LEDs em uma sequência lógica, tá certo? E neste outro aqui, vamos ter a utilização do nosso módulo também, mas nesse caso fazendo como input, tá? O nosso módulo vai estar trabalhando aí com todas as portas em modo input, entrada, beleza? Mas antes de prosseguirmos aí com essas arquiteturas conectadas aí a uma protoboard, vamos compreender as pinagens deste módulo antes de sairmos integrando e conectando fios ao dispositivo. Vamos ter a nossa plataforma aqui, como vocês podem ver, as dimensões é 24,8 mm por 14,3. Teremos aqui uma distância padrão entre os pinos, que deve ser de 2,5 milímetros, tá certo? Então, isso no caso, impossibilita a utilização do ESP em uma protoboard. No caso aqui do nosso dispositivo, deixa eu tirar aqui para que vocês possam estar vendo com mais facilidade, estamos utilizando ele aqui, ó, com alguns fios rígidos, tá certo? Eu tirei, deixa eu pegar aqui o nosso dispositivo, eu tirei os pinos deste módulo e fiz justamente isso aqui, ó. Se você observar, ó, os pinos de cima tá do lado de trás, tá certo? E os pinos da frente tá para frente do nosso módulo, ok? Isso aqui facilita bastante quando você for fazer as suas prototipagens somente para teste, né? Isso aqui vai facilitar bastante aí na parte estrutural de teste, para a gente fazer os testes aí dos nossos projetos. Bacana? Então vamos lá? E outro detalhe, todos esses exemplares que eu tenho aqui, eu vou deixar disponíveis aí para que vocês possam baixar, ou se caso você quiser imprimir, tá certo? Aí fica a critério de vocês. Mas eles vão estar aí na descrição do vídeo em formato PDF, que isso aí facilita a visualização aí de cada um de vocês. Pois bem, vamos ter aqui o nosso módulo, teremos aqui os pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No pino 1 vamos ter o nosso ground, no pino 2 teremos o nosso GPIO 2, ok? No pino 3 teremos o nosso GPIO 0, no pino 4 vamos ter o nosso GPIO 3, que também é o nosso RX. No pino 5 vamos ter a nossa alimentação positiva. No pino 6 teremos o reset. No pino 7 teremos o CH_chip. E por fim temos aqui no pino 8 o nosso GPIO 1, que também é o nosso TX. No pino 8 e no pino 4, esses dois pontos aqui, é onde a gente vai fazer a comunicação serial do nosso dispositivo, tá certo? A gente, para fazer a transferência de código fonte da nossa plataforma, a gente vai utilizar esse conversor serial aqui para fazer esse processo, beleza? Aqui também tem o nosso layout aqui do nosso componente,
que é representado aqui nessa placa aqui, é o nosso layout. Se você ver aqui também, vamos ter as mesmas pinagens correspondentes a este camaradinha aqui. Aqui vamos ter o microcontrolador e a nossa memória, tá certo? Essa placa também ela possui dois LEDs, sendo que um deles está ligado no GPIO da placa. Isso facilita bastante aí os testes também, tá certo? Este módulo ele possui uma tensão mínima de 3 volts e uma tensão máxima de 3.6. Então, você tem que utilizar essa tensão com essa margem, tá certo? De 3 volts a 3.6. Nunca utilize tensão superior a 3.6, que provavelmente você vai queimar o microcontrolador, tá certo? E uma tensão inferior pode causar oscilações aí no funcionamento do seu circuito. Bacana? E uma outra coisa também importante, que todos os pinos, o GPIO 0, o GPIO 1, o GPIO 2 e o GPIO 3, eles têm uma corrente máxima aí de pico aí, de 12 mA. Certo? Nunca utilize correntes superiores a essas ligadas neste pino, porque o microcontrolador vai sofrer bastante com isso. Independente aí da corrente ao qual você deva estar utilizando, pode queimar aí o seu microcontrolador também. Bacana? Aqui vamos ter um esqueminha de ligação. Se você observar aqui com bastante atenção, todos os nossos LEDs aqui, ó, estão utilizando resistores, tá certo? É um resistor de 150 ohms que ele vai limitar aí a corrente aí aproximadamente de 8 mA. Isso aí vai ficar rodando tranquilamente para fazer os nossos testes aí com os LEDs, já que o nosso módulo ele só nos oferece aí 12 mA de corrente máxima, tá certo? Então vai funcionar perfeitamente aí sem problema nenhum. E aqui a gente está ligando todos os nossos resistores na malha positiva. Se você observar aqui, ó, 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3, eles estão todos conectados entre si. A mesma coisa aqui com o nosso ground, tá certo? Que é o nosso pino 1. Um detalhe muito importante também que você tem que observar é justamente a gente tem aqui a nossa tensão positiva no nosso pino 5, tá certo? E o pino de reset e o nosso pino CH_chip estão conectados a dois resistores aqui, tá certo? Para fazer a alimentação desses dois pontos aqui. Você não pode deixar o nosso reset aí, por exemplo, sem o resistor. O porquê? Porque ele pode estar flutuando, né? E muitas vezes qualquer problema que tiver aí de frequências harmônicas, tipo um fogão elétrico, se caso você ligar ele lá no automático, ele vai gerar uma frequência muito alta e essa frequência pode fazer com que o módulo resete automaticamente, tá certo? Esse outro resistor aqui é justamente para fazer a ativação do nosso microcontrolador, que é o ESP8266EX, que é este camaradinho aqui, ok? Esses dois resistores é de uso obrigatório para a plataforma, certo? Aqui vamos ter aqui os pontos RX e o nosso TX. Esses dois pontos aqui é justamente a comunicação com o nosso conversor serial, que é este camaradinho aqui, bacana? É a partir dele que a gente vai transferir o nosso código-fonte à nossa plataforma. Mas aqui, como a gente não está utilizando aí uma chavezinha para fazer o reset do nosso módulo, a gente já está alimentando o nosso módulo diretamente aqui. O que vai acontecer neste caso é o seguinte: como a gente está fazendo uma configuração básica, antes de você energizar o circuito para fazer a transferência de código, essa chave tem que estar pressionada, tá certo? Porque enquanto esse pino GPIO 0 identificar o nível lógico baixo, enquanto a gente energizar o circuito, que é alimentar o circuito, ele automaticamente já vai entrar em modo aí de recebimento de dados, né? Recebimento aí na verdade, esse microcontrolador ele tem um bootloader e ele vai ficar aguardando algum dado vindo da serial, tá certo? Que no caso será o nosso código-fonte que a gente vai transferir ao nosso microcontrolador, tá certo? Só preste bastante atenção nessas questões. Deixa eu trazer um outro esquema aqui que vai facilitar aí a implementação de vocês em uma protoboard para que vocês possam
estar entendendo de maneira mais eficiente aí o nosso propósito, ok? Se você observar aqui, ó, fica até mais fácil de compreender, porque com o símbolo do nosso LED e os resistores aqui, ó, fica muito mais prático e muito mais fácil de compreender, tá certo? Observe aqui, ó, vamos ter a linha de alimentação de todos os componentes alimentando aqui os pinos. Sempre quando a gente inicializar o nosso módulo ESP, ele já vai estar com nível lógico aqui, ó, em nível lógico alto, todos os pinos. Suponhamos que você tem aí no RX uma malha negativa, por exemplo, e inicializando o ESP, quando você energizar o ESP aí e ele tiver em nível lógico baixo, ele pode ficar louco e não saber o que fazer. Por isso que a gente deixa, a gente está deixando aqui, na verdade, todos os LEDs configurados aí com essa alimentação positiva. Para os LEDs acenderem, a gente tem que utilizar um outro artifício. Geralmente a gente utiliza Digital Write, né? A gente seleciona a nossa porta que a gente deseja ativar ou desativar. No caso aqui, o nosso módulo ele funciona com nível lógico baixo, porque a gente já faz a entrada de alimentação positiva aqui, tá certo? E aqui tem que ter um nível lógico de tensão baixa para que faça o chaveamento do LED, beleza? Basicamente é isso, não tem mistério para você estar desenvolvendo aí com essa arquitetura, ele é bem simples de se trabalhar. Agora eu vou fazer o seguinte, e um outro detalhe também muito importante, que até ia passar despercebido aí para vocês. A gente está utilizando aqui uma bateria de lítio de 4.1 volts, tá certo? Essa bateria ela está praticamente quase 100% carregada. Eu estou utilizando aqui um diodo, um N4007. O porquê eu estou utilizando esse diodo é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o nosso multímetro para simplificar aqui, para que vocês possam estar entendendo de maneira mais eficiente aí, porque falando fica até difícil de compreender, não é mesmo? A nossa bateria, ela tem uma tensão, deixa eu ligar aqui o nosso equipamento, colocar a nossa ponta de prova negativa aqui no nosso negativo, e agora vamos colocar ela aqui diretamente na bateria, tá certo? Se você observar lá, vamos ter exatamente 3.9 volts. Bacana? Isso aqui já queimaria o nosso módulo. Ele poderia até funcionar durante um tempo, mas provavelmente poderia queimar. Agora a gente vai testar aqui após o diodo, tá certo? Temos uma tensão de 3.2 volts. Tá dando uma variada porque, querendo ou não, como o nosso circuito aqui ele tem um consumo bastante elevado, com todos os LEDs acesos, mais o nosso módulo, daí aproximadamente uns 80 a 90 miliamperes, tá certo? Então basicamente é isso que a gente tem para exemplificar aqui. Uma outra questão importante, se você observar aqui, ó, vamos estar utilizando aqui dois resistores de 4K7, alimentação positiva neste pino aqui, ó, passando para cá no pino 5, todos os pinos conectados aqui, ó, os nossos GPIOs. Deixa eu pegar aqui o nosso esqueminha, deixa eu retirar aqui o multímetro para facilitar aqui a exemplificação, para que vocês possam entender. Se a gente observar com bastante atenção aqui, ó, vamos ter o nosso GPIO 0, que é este pino aqui, é o terceiro, 1, 2, 3, tá certo? Aí a gente pode contar aqui, deixa eu pegar aqui uma ponteira para ficar mais fácil aqui de mostrar para vocês. Vamos ter aqui os pinos 1, 2 e 3. É o nosso GPIO 0, é este aqui, ó. Ele está ligado neste fio marrom, ok? Ligando este LED. O nosso GPIO 1, que é este outro, que é o pino 8, ele vem neste marrom aqui, ó, e passando aqui, chegando neste pino aqui do nosso LED, que é o nosso segundo LED, tá certo? Cadê o nosso pino 2, que é este aqui, 1, 2, nosso GPIO 2, este aqui, ó, você observando aqui, vamos ter o nosso pino 2, e por fim vamos ter o nosso pino, o nosso GPIO 3, que vai estar conectado neste camaradinha aqui, ó, ligado neste pino aqui, tá certo?
Os dois resistores, como eu já falei, tá ligado aqui na nossa malha positiva. O nosso positivo ligado aqui no pino 5, o nosso negativo conectado aqui no pino 1, né? E esses dois fios aqui estão ligados aqui na nossa malha positiva e esse aqui na negativa, tá certo? Para ficar mais fácil aí da gente fazer a conexão dos nossos resistores. E os resistores aqui de 150 ohms fazendo a conexão do positivo com os nossos LEDs. Bacana? Simples assim. Agora a gente vai fazer o seguinte, como eu já exemplifiquei a nossa chavezinha, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, como nesse esquema que eu estou utilizando uma chave para fazer com que o GPIO entre em nível lógico baixo, né? Ao pressionar essa chave aqui, ele entra em nível lógico, aí depois a gente só pluga o nosso equipamento para ser energizado. Automaticamente ele vai entrar em modo de configuração. Se você observar aqui, ó, estamos piscando os LEDs, correto? Vamos fazer o jampeamento aqui do nosso GPIO 0, que é o nosso terceiro pino. E a gente conta aqui 1, 2, 3, é este camaradinho aqui. Aí a gente vai ligar ele no nosso negativo, ok? Negativo aqui e o nosso GPIO 0. Se você observar, vamos ter esse LED aqui aceso, né? Ele não está piscando, porque a gente manteve ele em nível lógico baixo, tá certo? Se, por exemplo, eu desligar aqui e ligar novamente o nosso circuito, você vai ver que o LED fica aceso. Neste ponto, o nosso módulo já está aguardando os dados vindo da serial, tá certo? Para que a gente consiga fazer a transferência de código fonte para o nosso módulo, a gente vai simplesmente conectar este cabo aqui, ó. Se você observar aqui, vamos ter o nosso ground, que está no fio preto, o nosso 3,3 volts positivo, que está no fio vermelho. Vamos ter o TX, que está no nosso fio branco, e o nosso RX no fio verde, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, como a gente já está alimentando o nosso ESP a partir de uma bateria, eu só vou desconectar ele aqui, ó. A gente não vai utilizar esse fio aqui, que é os 3,3 volts, tá certo? A gente não vai utilizar ele. Simplesmente o nosso ground. A gente vai utilizar o ground aqui no nosso negativo. O verde é o nosso RX, vamos ligar no nosso TX do ESP, que é este pino aqui, ó. Este pino aqui. Vamos fazer a conexão do nosso verde aqui no ESP. E o branco será ligado aqui no pino 4, ok? Nosso módulo também ele está configurado aqui com os 3,3 volts. Se você ver aqui, ó, vamos ter os 5 volts, se caso a gente plugasse ele deste lado aqui, a gente teria 5 volts ao invés de 3, ok? Então vamos deixar ele configurado aqui com os 3 volts. Agora a gente vai fazer o seguinte, você prestou bastante atenção na sequência aí dos LEDs, né? A gente vai diminuir a velocidade do acendimento aí dos LEDs, beleza? Vamos plugar aqui o nosso equipamento. E agora vamos conectar a nossa alimentação positiva. Observe que o LED está aceso. Agora a gente vai entrar aqui no nosso computador e vamos entrar aqui na nossa ideia do Arduino para fazer a transferência de código para o nosso dispositivo, ok? Na próxima videoaula a gente vai trabalhar com o seguinte, vamos trabalhar com este camaradinho aqui e este outro aqui. A gente vai fazer uma comunicação entre esses dois dispositivos para que vocês possam conseguir compreender como é o funcionamento deste equipamento com a tecnologia Espinal, que é direto aí da Espressive, se eu não me engano, tá certo? Pois bem, aqui vamos ter no nosso código principal, vamos ter a função loop, configurando todos os pinos como output, né, que ele vai trabalhar como saída. Se você percebeu aqui, ó, os pinos começam do 0, 1, 2 e 3. Bacana? Aqui na função loop, eu coloquei até aqui um comentário, ligar os LEDs um por um. Temos aqui um laço for. Esse laço ele vai ficar aqui até
que o valor da nossa variável, no caso x, seja 4, tá certo? O que acontece? A gente cria uma variável do tipo inteira, damos a ela o nome de x e atribuímos o valor de x com 0. Aí aqui ele verifica, se x for menor do que 4, né, adicione mais 1 a x. Aí ele vai somando. Ele passa uma vez, aí ele passa outra vez, é como se fosse um contador. Cada vez que ela passar por aqui, ela vai contar novamente a variável e vai colocar aqui qual é o valor do pino, tá certo? Aí ele vai fazer com que o digital write ative o pino que está determinado aqui para a nossa variável, que é do tipo high. Ele liga os nossos LEDs, né? Com a taxa aí de 50 milésimos de segundo. Aqui a gente vai aumentar este valor, só para vocês verem que vai causar um efeito aí no nosso dispositivo. Aqui ela já faz o inverso, ok? Ela vai desligar os nossos LEDs um por um com esse tempo pré-determinado, tá certo? Então vamos fazer a transferência do nosso código. Primeiramente vamos vir aqui e configurar a nossa placa. Como eu já estou com ela selecionada aqui, é a Generic ESP8266, ok? Ela já está configurada aqui, então não há necessidade para mim vir e reconfigurar ela novamente, porque ela já está configurada. E aqui a gente seleciona a porta de comunicação que o nosso dispositivo, no caso o nosso conversor serial, esteja. No caso eu estou utilizando aqui a porta com 3. Aí agora a gente vai fazer a transferência de código para o nosso módulo, beleza? Ele demora um pouquinho para fazer essa transferência, tá certo? Se caso você inicializar a sua IDE pela primeira vez no ESP, ela pode demorar um pouco mais, dependente aí da arquitetura do seu computador, tá certo? Isso aí independe aí da quantidade de memória ou do clock do processador que você esteja utilizando, tá certo? Começou a fazer a transferência, como vocês podem ver. Aguardando só mais um pouquinho para fazer essa transferência e ver se realmente o nosso dispositivo vai mudar aí a questão aí do acionamento dos nossos LEDs. Finalizou? Então agora a gente vem aqui, ó, vamos desconectar o nosso dispositivo. Agora vamos só reinicializá-lo. Agora se você observar, ó, ele está acendendo de um por um mais lentamente, tá certo? Na próxima videoaula eu vou trazer aqui para vocês todos os códigos fontes, inclusive eu estou deixando aí na descrição do nosso vídeo também esse código fonte, tá certo? Apesar dele ser simples, né? Mas isso aí isso aí faz bem para a gente, porque a gente já vai pegar o código e conseguir interpretá-lo, tá certo? Então, até a próxima videoaula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.